Olá, Sam. Me chamo Emerson. Sou de Ubá, uma cidade que fica em Minas Gerais. Porém, o que vou contar aqui aconteceu em Calambau, que também fica no mesmo estado. E foi com meu sogro, o professor Ladim. Foi assim. Era a quaresma do ano de 1999. Ele vinha do seu terreno de ter uns bezerros e garrotes para a engorda. Porém, o seu carro quebrou e o terreno era longe da cidade, a cerca de uns 15 quilômetros. Ele, por já ser de idade e com medo de vir no escuro caminhando, resolveu dormir por lá mesmo. Ele sempre leva água e pão, e com isso, quando foi à noite, o meu sogro resolveu acender uma fogueira para espantar algum predador, como lobo-guará e onça parda, que sempre eram vistos na região onde era o terreno. Porém, algo estranho aconteceu. Quando foi mais cedo, passou um andarilho por volta das 6 da tarde. Perguntou se ele morava por ali, e meu sogro respondeu que não. Você está indo para a cidade? Perguntou meu sogro, e o homem disse que sim. E então ele continuou falando. Tem como você avisar alguém na venda da cidade para falar com minha esposa que só vou amanhã, pois o meu carro quebrou. E aí foi o seu erro. Aquele homem estranho era um lobisomem. Ao cair da noite por volta das 9 horas, o lobisomem tentou atacar o professor Latim, mas ele correu para dentro do seu Uno 1995 e se abrigou. O meu sogro matuto sempre andava com seu revólver 32 canela seca cano longo, e quando o bicho foi atacá-lo, de dentro do carro ele disparou 3 tiros na fera. O professor bom de tiro acertou os 3, todos no peito da criatura, que logo caiu no chão. O sogro foi até a fera e constatou que era um lobisomem. O bicho ainda tentou se levantar, mas o sogro deu mais um tiro na cabeça, assim matando o lobisomem, e ainda ficou com mais 2 balas no revólver, para caso aquela fera se levantasse, ou vai que aparecesse lobos ou onça para atacá-lo. O sogro foi para dentro do carro e dormiu. Por volta das 5 da manhã, o sogro ouviu um barulho e pôde ver ao longe 3 onças carregando o corpo de um homem, o mesmo que era o andarilho. O meu sogro escondeu esse fato até o ano de 2012. Só um detalhe: no outro dia o seu carro ainda funcionou. Olá, eu me chamo Cláudio, moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mas não sou natural daqui, pois vim para cá alguns anos atrás, por conta de um emprego melhor que consegui aqui. Mas antes eu exercia uma outra função, lá na minha cidade natal, que era como vigia escolar, onde eu trabalhava das 6 da noite até as 6 da manhã. Foram 7 longos anos nesse meu emprego, e só saí depois que consegui um outro melhor. Pois bem, nesses 7 anos vi muita coisa sinistra nesse colégio em que eu trabalhava. Vi portas se baterem, passos nos corredores, risos de pessoas, mas disso eu não tinha medo, pois para mim aquilo tudo era do além e não tinha como me fazer mal. Mas um dia apareceu uma criatura dentro daquele colégio e que até hoje me causa pesadelos. Tudo começou em 1998, ano em que comecei a substituir meu pai no seu trabalho, que era como vigia escolar. No início eu ficava das 6 da manhã até as 6 da noite. Era bem puxado, mas pagavam bem. Fiquei alguns meses substituindo meu pai,
Até o diretor do colégio me ofereceu uma vaga para a noite, pois o antigo vigia tinha pedido as contas e estavam precisando de alguém para ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Na mesma hora eu aceitei, pois era carteira assinada e pagavam bem. Eu era jovem e iria ter o dinheiro só para mim. Foi então que iniciei os trabalhos por lá. E estranhei um pouco no início, pois colégios são bonitos durante o dia e você anda por todos os lugares. Mas à noite, a história muda totalmente. É um silêncio total. E a escuridão da noite faz o lugar ficar bem sinistro. Essa escola em que eu trabalhava era bem grande, pois tinha ensino fundamental e médio, além de ter uma quadra bem grande. O lugar era bem no início da minha antiga cidade, perto de um matagal, onde as primeiras casas ficavam um pouco longe. E apesar de assustador o lugar do meu trabalho, todo início do mês estava lá o meu salário, e era esse o meu estímulo. Mas depois de 2 anos exercendo aquela função, eu quase desisti de trabalhar. E a causa disso, foi uma criatura que parece ter saído do inferno. Era época de quaresma. Eu estava trabalhando normalmente, e nem imaginava que ia ver aquele ser. Mas quem o viu primeiro não fui eu. Foram alguns jovens que sempre vinham jogar bola na quadra da escola. Eles vinham às 8 e só iam embora por volta das 11 horas da noite. Era costume sempre eles virem jogar. Até que numa dessas noites, aquele bicho apareceu e tudo mudou. Era por volta das 10 horas da noite, quando os rapazes desesperados vinham correndo da quadra. Na hora em que vi aquilo, já me levantei e fiquei na alerta, pois achava que fosse alguma briga. Foi quando um deles começou a falar. Cláudio, tem um bicho lá de trás da quadra. Ele veio do mato e pulou o muro. E estava em pé. Bora lá pra tu ver. Todos eles diziam isso ao mesmo tempo. Alguns disseram que era um lobisomem, mas eu achava que fosse mentira, pois eles podiam estar querendo me deixar com medo. Foi então que fui com eles onde o tal bicho tinha aparecido, mas não vi nada. Chequei os corredores e também algumas salas, mas nada daquela criatura. Porém, os rapazes continuavam a falar que viram um bicho e que ele estava de pé. Era todo peludo e bem feio. Uns juraram pela própria vida que aquilo tudo era verdade, mas ainda assim eu pensava que era mentira. E eles nem jogaram mais aquela noite e foram embora com muito medo. Então continuei lá na frente do colégio fazendo o meu serviço. E dias depois desse ocorrido, os rapazes não jogaram bola até tarde da noite e mudaram até o horário. Agora iam das 6 até as 8 da noite. Estranhei muito tudo isso, mas ainda achava que fosse mentira. E como não tinha visto aquilo, continuei despreocupado e fazendo a minha vigília. Mas em uma noite, quase me bati de frente com o macabro lobisomem. E por Deus ele não me viu. Era por volta da meia-noite. Estava no meu posto de trabalho, que era justamente o portão do colégio. Eu ficava sentado em uma cadeira na parte de dentro e de vez em quando fazia rondas pelos corredores. E já devia estar na minha 8ª ronda da noite, quando fui esse horário para ver se estava tudo tranquilo. E como disse, esse colégio era muito grande, tinha vários corredores. Primeiro eu ia na parte que era mais perto do portão, e logo depois ia até uma parte bem distante, onde só tinham apenas 7 salas de aula, e o muro onde os rapazes viram aquele bicho pular. Depois desse muro, era somente mato. E eu estava ali, me dirigindo para lá. Foi quando ao longe vi uma coisa pular o muro e ir correndo bem rápido lá para o outro lado, onde eu já tinha passado. Como estava escuro, achei que fosse um ladrão. Peguei meu cacetete e já fiquei na alerta. Mas aquilo não era um ladrão. E se não fosse pela minha intuição, aquilo teria me atacado.
Foi então que resolvi ver primeiro se aquele sujeito estava armado, pois até então achava que fosse um ladrão. E entrei numa das salas e não tranquei a porta, pois assim que ele passasse, o derrubaria com um só golpe. E fiquei esperando ele passar pela sala. Foi quando comecei a escutar passos pesados e assustadores, e algo como um cansaço, só que bem alto e mais medonho. E já achando aquilo muito estranho, resolvi olhar pelas entradas de ar da sala. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me causa arrepios. Era um bicho que estava a uns 8 metros de mim, e estava de quatro, e parecia um cachorro, só que aquilo era bem maior que um, e o tempo todo cheirava o chão como se estivesse procurando algo. O fungado que aquilo fazia também era assustador. Achava que isso era o mais estranho. Foi aí que a criatura ficou de pé, sobre as duas pernas de trás. Aquilo não era normal, pois suas pernas eram muito grandes e pareciam estar quebradas. Ele era bem maior do que eu, devia ter mais de 2 metros, e o tempo todo aquilo grunhia e cheirava o ar. Foi então que ele ficou novamente de quatro, e foi até onde eu ficava sentado vigiando. Depois passou de novo por mim, e o tempo todo cheirando o ar. Ele, vendo que não tinha ninguém ali, pulou o muro, e logo foi embora. Eu rezei e agradeci a Deus por não ter me batido de frente com aquilo, pois ele estava à minha procura, já que foi diretamente onde eu ficava. E como não me achou por ali, foi embora. Eu fiquei na sala pensando no estranho bicho, e com muito medo no que iria acontecer nos outros dias, pois era a noite que eu trabalhava, e essa era a mesma hora que o bicho aparecia. Eu fiquei ali acordado até amanhecer. Saí da sala e fui lá para frente para entregar a guarda ao meu pai, que notou meu abatimento e perguntou o que tinha acontecido. E contei a ele do ocorrido. E foi então que meu pai me disse que o bicho que vi era um lobisomem, e que em época de quaresma esses bichos aparecem mesmo. O meu pai falou que iria me dar um revólver para quando eu viesse trabalhar, mas que fosse para eu me esconder sempre que o lobisomem aparecesse, já que nunca se sabe o que eles podem fazer. Então fui para casa e mal dormi aquele dia, pois só conseguia pensar naquele bicho. E em pouco tempo já tinha dado minha hora de voltar para ir trabalhar. E mesmo com medo fui. Toda noite eu me escondia nas salas, embora tivesse armado, pois para mim um simples 38 não derrubaria a coisa que vi. Escutei por várias vezes aquela respiração ofegante pelos corredores. Vi também ele passar correndo diversas vezes, mas que nunca tinha me visto. E foi desse jeito até o fim da quaresma. Depois o bicho nunca mais entrou no colégio, porém o medo e o trauma ficaram. Sempre que eu via algum barulho, eu já corria para ver o que era, ou se não me escondia logo em uma das salas. Mas aquele ser nunca mais apareceu. E agradeci a Deus por tudo. E podem me chamar de medroso por ter feito isso, mas quando você vê um lobisomem, fica difícil pensar em reagir. Bom, eu trabalhei por mais alguns anos ali, até arrumar um emprego melhor e me mudar de cidade. Mas hoje ainda fico pensando nesse ocorrido. Fiquei por muito tempo sem contar essa história a ninguém, além do meu pai e da minha mãe, pois eles mandaram não falar, pois como aquilo só vinha atrás de mim, com certeza ele me conhecia, e não seria bom falar para as pessoas próximas que eram nas salas que eu me escondia, pois ele poderia invadir e ir direto para me atacar. Porém, eu nunca descobri quem era aquele bicho, e nem o porquê dele estar sempre vindo atrás de mim. Mas por Deus, ele desistiu daquilo e eu segui a minha vida. E se não fosse a minha intuição de entrar na sala naquela noite, eu teria me batido de frente com ele. E como só estava com um simples cacetete, com certeza ele iria tirar minha vida.
Boa noite. Pelo título do relato já dá para perceber que esse caso é um pouco incomum. Mas antes de contar minha história, deixe-me que eu me apresente. O meu nome é Antônio. Hoje tenho 63 anos. Moro em Biapaba, que fica no Ceará. Trabalho na roça desde que me entendo por gente. Nesses meus muitos anos vividos, já presenciei várias coisas macabras. Quem é da roça vai saber do que estou falando. Principalmente aquela coisa que vem na época da quaresma, o lobisomem. O sítio em que eu plantava ficava próximo de uma vazante. Atualmente, acho que aquela casa nem existe mais, já que eu e minha família fomos embora depois do acontecido. Na época morava em duas casas, eu e mais 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, junto dos meus pais, que já eram de idade. Nosso foco naquele tempo era o plantio do algodão. A gente plantava tanto que quando chegava a época da colheita, tínhamos que contratar gente para trabalhar, já que eram vários serviços que tinham para fazer. Como na época a gente não maldava e nem desconfiava de ninguém, dávamos apoio e até morada para muitos trabalhadores, que vinham de vários lugares, e funcionava assim. Sempre pouco antes da colheita do algodão, o meu pai ia no centro de carroça para convidar gente para trabalhar conosco. Vinham cerca de 10 e às vezes 20 pessoas. Ficava cheio aqui em casa. Quem passasse de longe viu o alpendre cheio de redes armadas e sabiam que era a casa do Chico Pescador, o meu pai. Um costume que durou até meus 25 anos, que foi quando aquela coisa apareceu em nossa propriedade. Bom, assim como em todo ano, chegaram diversos trabalhadores para a colheita do algodão. Meu pai se deu uma das casas e lá eles dormiam, mas alguns audaciosos ficavam no alpendre da casa. Bem, os primeiros dias foram muito tranquilos, até a noite em que o povo se assombrou com algo vindo do inferno. Pela manhã, assim que acordamos, não vimos nenhum trabalhador no alpendre da casa. Estranhamos o fato e fomos até onde os outros estavam. E vimos que tumultuados dentro de um único cômodo, todos estavam estáticos e assombrados começaram a falar de um bicho que passou a noite gritando ao redor da casa e que tinha parado pouco antes da gente levantar. Alguns falavam que foi uma raposa que ficou gritando, mas o meu pai logo disse que era um lobisomem, pois raposa nenhuma teria a astúcia de fazer aquilo. Então juntou meu pai e outros 3 homens de coragem, e eles começaram a esperar pelo suposto bicho. Eu até tentava ficar na tocaia com eles, mas o sono sempre me derrubava. Só lembro de ouvir 2 vezes o berro daquela criatura, que me parecia um grito de dor e quase humano, só que animalesco. Porém, por mais que meu pai ficasse vigiando, o bicho nunca aparecia. E logo pensou-se que o lobisomem só podia ser alguém que trabalhava ali, colhendo o algodão do meu pai. Mas quem? Bom, ele deixou as coisas acontecendo até o fim da colheita. E após os trabalhos feitos, meu pai pagou e dispensou os homens que estavam meio que morando conosco. Mas o pior nem foi isso, pois o bicho continuou aparecendo e praticamente toda noite arranhava a porta de casa. Ele queria fazer mal para minha família. Já furioso com a situação, meu pai armou uma tocaia para o bicho e acabou que deu bem certo, e até vimos a pessoa que virava bicho. O meu pai comprou algumas madeiras para pôr no telhado de casa, já que o antigo estava desgastado, e foi daí que ele teve a ideia de fazer uma armadilha para pegar o lobisomem, o que soou um pouco estranho no começo, mas só assim para a gente ter um pouco de sossego. Então começamos a armar a tal armadilha, que não deu muito certo por várias vezes, mas com esforço, enfim conseguimos. E para não levantar suspeita, já que o bicho aparecia quase toda noite, colocamos algumas galinhas dentro da pequena casinha de madeira, que aparentava ser bem frágil.
mas foi feita com toras de carnaúba, revestido com os caibros do teto. E então só esperamos. Mas o lobisomem era astuto, não estava caindo na armadilha. Mas numa noite sem mais nem menos, ouvimos quando a porta de madeira reforçada caiu, e algo começar a gritar e se jogar dentro daquela casinha. Eu e meus irmãos ainda tentamos ver o lobisomem, mas fomos impedidos pelo nosso pai, que nos disse que o melhor seria esperar amanhecer, para só assim ver quem era o homem que virava bicho. E mesmo tentando, não conseguimos dormir aquela noite, pois o lobisomem ficou urrando lá fora, só parando quando já era de manhã. E vimos quem era o bicho, e não era um homem. Me ajuda, me ajuda! Alguém começou a gritar lá de dentro, mas era a voz de uma mulher, esguia e muito pálida. Não se parecia com ninguém que a gente conhecesse. O meu pai perguntou da onde que era a mulher, mas ela só dizia estar perdida e que por engano entrou ali. Mas claro que era mentira. Meu irmão queria atirar na mulher e enterrá-la numa cova rasa, mas o meu pai não permitiu. Disse que nenhum dos seus filhos iria se desgraçar por causa daquela mulher. Mas ele deu uma dura nela e prometeu-lhe uns tiros caso ela retornasse. Então entregou uma muda de roupas, já que a mesma estava sem nenhuma, e ela correu sem nem olhar para trás. Alguns vão dizer que o melhor teria sido tirar sua vida, e eu concordo com isso, pois logo depois não tivemos paz, já que o lobisomem começou a aparecer ainda mais feroz. Já sabendo da armadilha, não caiu mais. Meu pai por tantas vezes atirou no bicho, mas ele era ligeiro e corria antes do meu pai sair de casa. Foi assim por muitos anos. Claro que não era toda noite, mas de vez em quando aquela fera fazia suas aparições. Nós só tivemos paz quando saímos dali. Vendemos o sítio e as terras do plantio do algodão e fomos para outro lugar. E desde então, nunca mais vimos o lobisomem, muito menos aquela mulher. Hoje, quando conto esse relato, alguns não acreditam, mas quando se fala em lobisomem, se tem que ver para crer, pois as histórias que são contadas dessas criaturas são as mais assombrosas. Obrigado, Sam, pela sua atenção. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Me chamo Emanuel, tenho 15 anos e falo do Rio de Janeiro. Não vou informar qual a cidade, pois temo que pensem que seja mentira isso que vou relatar. Mas aconteceu com minha avó Idália. Ela me contou esse ocorrido há alguns anos atrás e venho agora aqui contar para vocês. A minha avó conta que seus pais se casaram bem jovens, já que sua mãe estava grávida dela. Naquele tempo era muito diferente das coisas de agora. Ela diz que seus pais, assim que se casaram, foram morar numa casa de pau a pique, daquelas feitas de barro e palha, onde não tinha nenhuma segurança. Mas como eles eram humildes, estava muito bom. O meu bisavô trabalhava criando animais e também como caseiro de uma certa chácara. O pagamento não era em dinheiro, era em alimento e estadia, pois a casa em que eles estavam pertencia ao seu patrão. Bom, como a minha bisavó estava grávida, os cuidados foram muitos, até ela ter a minha avó, que não foi algo fácil, pois foi uma parteira que fez todo o processo, pois como disse, naquele tempo as coisas eram diferentes. Pois bem,
A recuperação dela foi bem difícil, à base de remédios caseiros e muita oração, de uma certa benzendeira que morava perto deles. E a mulher até aconselhou que meus bisavós batizassem logo a minha avó, pois como se aproximava a quaresma, poderia ser que algum mal acontecesse com ela. Mas nas condições em que minha bisavó se encontrava, onde mal dava para andar, demorou muito, até que chegou a referida época. Minha avó não sabe dizer exatamente quando isso aconteceu, mas ela tinha apenas 4 meses. Sua mãe estava bem recuperada, mas ainda sentia dores e tonturas. Como a cidade mais próxima ficava distante, o balanço da carroça poderia fazer mal. Então minha avó continuou pagã, em plena época de quaresma, mas ela já estava quase chegando ao fim. Porém, o maldito lobisomem ainda atacou. Era uma noite nublada e sem lua cheia, quando minha bisavó e meu bisavô foram acordados com um barulho muito estranho. Parecia que algum animal estava cavando ao lado da casa. Claro que meu bisavô foi ver o que era aquilo, mas quando acendeu o lampião e focou na frágil parede feita de barro, eles viram a cabeça de uma coisa que parecia com um porco, já dentro da casa. O bicho tinha orelhas caídas e cheias de pelos, por isso eles pensaram ser um porco. Mas a criatura grunhiu que nem um homem chorando. O meu bisavô logo soube que era um lobisomem e buscou a espingarda socadeira para dar um tiro naquela criatura. Mas o bicho tirou a cabeça do buraco que tinha feito e saiu dali. Logo eles ouviram um grito. Não foi um uivo, era um grito de um homem, só que bem grosso e alto. E logo ele se pôs a correr ao redor da casa. Tinha hora que o lobisomem se jogava nas paredes, chegando a quase derrubá-las. Ele ainda pôs a cabeça outras vezes no buraco, mas quando meu bisavô apontava a espingarda, o bicho saía. Foi a noite inteira assim, saindo e logo em seguida voltando. Por fim, aquela criatura soltou outro berro daqueles e correu se embrenhando na mata. Pela manhã, logo que o galo cantou, meus bisavós saíram da casa, pegaram as poucas coisas que tinham e saíram dali. Foram morar com os pais da minha bisavó, e não demorou muito tempo. Logo todos ficaram sabendo de um lobisomem que estava rondando e atacando pela região. E descobriu-se que o motivo dele ter tentado entrar na casa dos meus bisavós foi por causa da minha avó, que ainda era pagã. Mas por muita sorte o lobisomem não a levou, e por incrível que pareça, continuou pagã até seus 15 anos, mas que nenhum outro bicho tentou pegá-la novamente. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.